Boa tarde. A gente fala aqui de dentro do plenário do Senado Federal, que vive hoje o 5º dia de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. A sessão está nesse momento em um intervalo para almoço. A gente vai fazer um breve balanço de como foi a manhã dessa terça-feira aqui no Senado Federal e também todas as atividades do Congresso, da Câmara também. A gente começa falando então que o presidente da sessão, Ricardo Lewandowski, já abriu a sessão dessa terça-feira, anunciando que a votação, o julgamento final fica para amanhã. Hoje, então, é o dia de debates. A manhã de hoje foi tomada pelos advogados de acusação e de defesa que se alternaram no púlpito, apresentando seus argumentos, tanto de acusação quanto de defesa. Os primeiros a falar foram os advogados de acusação, começando pela advogada Janaína Pascoal e, na sequência, o jurista Miguel Reale Júnior. A gente destacou alguns trechos da fala da advogada Janaína Pascoal na manhã de hoje. Onde é que está a fraude? A fraude tem dois lados. Primeiro, eles pagaram o que era do seu dever com o dinheiro dos bancos públicos, Caixa, BNDES, Banco do Brasil. Não escrituraram esses débitos como despesa. Ao mesmo tempo, não cortaram não escrituraram como receita. Ao mesmo tempo, não cortaram as despesas. Então, eles criaram uma ilusão. Aqui eu tenho as minhas despesas. Não aparecem os débitos com os bancos públicos. Então, eu sou uma pessoa, que sou adimplente. Aqui eu tenho as minhas receitas. Não se fizeram os cortes necessários em 2014. Quando eu cruzo isso aqui, o que eu tenho? Superávit. Eu tenho uma poupança boa. No ano eleitoral, os especialistas olhavam essa poupança, a presidente subia no palanque e dizia: eu vou aumentar Minha Casa Minha Vida, eu vou aumentar a Bolsa Família, eu vou aumentar a FIES. Os especialistas inocentemente olhavam e diziam: é verdade, ela tem dinheiro para isso. Porém, estava tudo maquiado. As pessoas acreditaram que iam continuar no FIES, no ProUni, no Ciência Sem Fronteira, não só porque a presidente mentiu, mas porque os balanços mentiam, as estatísticas mentiam. A fraude foi completa, excelências. A fraude foi na fala e a fraude foi documental. Quem ouvia a fala e olhava o documento dizia: ela está falando a verdade? Eu pergunto a vossas excelências, isso é ou não é um estelionato eleitoral? Eu entendo que sim. Eu entrei nessa história sem ser chamada porque eu entendi que era necessário para defender o meu país. Eu quero sair daqui e voltar para o anonimato, a tranquilidade do anonimato. Eu peço a Deus e a vossas excelências que compreendam a magnitude desse momento e o tanto que esse povo está precisando de seriedade e transparência. Eu digo a vossas excelências, e eu estou finalizando, que eu não quero precisar tomar uma medida como essa novamente. Mas, se for necessário, eu tomo. Então, eu conto com vossas excelências para que nós possamos garantir um Brasil melhor, um Brasil mais limpo e mais translúcido para as nossas crianças. Finalizo pedindo desculpas para a senhora Presidente da República, não por ter feito o que era devido, porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela um dia entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Eu agradeço. Na sequência, teve início, então, o tempo do advogado de defesa, o advogado José Eduardo Cardoso, ex-ministro da presidente afastada Dilma Rousseff. Ele fez um paralelo entre todo esse processo de impeachment e o julgamento que a presidente Dilma sofreu anos atrás, ainda durante a ditadura militar. Segundo ele, tanto num caso quanto no outro, as acusações formais são irrelevantes, não passam de pretextos. Vamos ouvir. Qual era a acusação que era dirigida àquela jovem, quase menina? Lutar contra a democracia. Lutar
lutar a favor da democracia, e contra a ditadura. Lutar pela construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Lutar. Essa era a acusação que contra ela se dirigia. Perguntarão os senhores, mas era esta a acusação formal? Não, não era esta a acusação formal. A acusação formal eram pretextos. Pretextos que estavam lá na Lei de Segurança Nacional, que estavam em vários dispositivos e dos quais talvez nem ela própria se lembre, nem a sua própria advogada se lembre, porque eram irrelevantes. A acusação real contra Dilma Rousseff é que ela lutava pela democracia. Essa era a acusação. Era pelo conjunto da obra que os militantes políticos eram presos, assassinados e torturados. Alguns dos seus acusadores, tomados de uma crise de sentimentalismo, tenho-lhe dito: menina, nós estamos te prendendo e te torturando pelo bem do país. Nós estamos pensando nos seus filhos, nos seus netos. Estamos aniquilando com a sua vida, mas estamos pensando em você, menina. Estamos te destruindo e te arrasando, mas estamos pensando no seu bem. Às vezes acontecem assim com os acusadores. Subitamente tem uma crise de consciência. E do que ela é acusada? Hoje nós sabemos. Mas talvez daqui a algum tempo ninguém mais se lembre das acusações que são dirigidas contra Dilma Rousseff. Como não se lembram hoje das acusações que eram dirigidas contra ela. O que dirão? Ela foi acusada porque ousou ganhar uma eleição afrontando interesses daqueles que queriam mudar o rumo do país. Ela foi condenada porque ela ousou não impedir que investigações contra a corrupção no Brasil não tivessem continuidade. Os pretextos, esses ficarão nos autos, no pó do tempo. Que a história absolva Dilma Rousseff se Vossas Excelências quiserem condená-la. Mas se Vossas Excelências quiserem fazer justiça, para evitar que no futuro alguém tenha que pedir desculpas, como eu pedi àqueles que sofreram violência do Estado, julguem pela justiça, julguem pelo Estado de Direito, julguem pela democracia. Não aceitem que o nosso país sofra um golpe parlamentar e uma pessoa honesta, correta, íntegra, tenha a pena de morte política, para que no futuro alguém tenha que dizer: me desculpe, Dilma Rousseff, pelo que a ditadura te fez e pelo que a nossa democracia também te fez. Na volta do intervalo do almoço tem início, então, a manifestação dos senadores. Os 81 senadores têm direito à fala. Cada um deles tem 10 minutos para discursar, o que deve fazer com que a sessão se estenda aí por muitas horas. Caso todos eles usem do tempo, a expectativa é que essa fase dure 13 horas e meia. Em seguida vem a votação pelo painel, com voto nominal e voto aberto, mas o ministro Lewandowski, presidente da sessão, já anunciou que essa fase vai ficar apenas para amanhã de manhã. São necessários 54 votos dos 81 senadores para afastar definitivamente a presidente Dilma Rousseff. Enquanto isso, lá na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara dos Deputados, houve sessão extraordinária durante toda a manhã dessa terça-feira, com a abertura da ordem do dia no início da tarde, na verdade. Os deputados discutem a medida provisória 727, que cria o programa de parcerias de investimento. Ainda na manhã de hoje, no final da manhã de hoje, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, recebeu centrais sindicais que vieram manifestar preocupação com as reformas da Previdência e Trabalhista que o governo se prepara para enviar aqui para a Câmara, lá para a Câmara, na verdade. O presidente Rodrigo Maia já avisou que a reforma trabalhista não será colocada em votação ainda este ano. O deputado Paulo Pereira da Silva, que acompanhava esses sindicalistas, resumiu as preocupações dos trabalhadores sobre as reformas pretendidas pelo governo. Achamos que agora o governo será cobrado para fazer essas reformas e pode mandar para cá toque de caixa. Nós queremos dialogar, queremos discutir
Queremos fazer a reforma, mas negociada, discutida com os sindicatos, discutida com as centrais sindicais. E por isso pedimos aqui ao presidente esta possibilidade. Estamos dispostos a continuar a negociação com o governo, mas queremos também a oportunidade daqueles itens que nós não concordarmos, a casa aqui está à disposição para discutir com as centrais sindicais, com os sindicatos, com as federações, com as confederações, para que possa ser corrigido. Não podemos fazer um projeto que tira, ou uma reforma que tire direito dos aposentados e direito dos trabalhadores. O deputado defendeu que o Congresso discuta uma legislação que permita um acordo de leniência para as empresas do setor da construção civil, que, segundo ele, está passando por uma grande crise e seria uma estratégia de retomada do emprego no país. Nas comissões da Câmara, a comissão especial que analisa as 10 medidas contra a corrupção teve nova audiência pública hoje para ouvir o Procurador-Geral de São Paulo e um professor de Direito. Eles discutiram assuntos como a dosimetria de penas, melhorias na lei de lavagem de dinheiro, foro privilegiado e outros assuntos. A gente conversou rapidamente com o relator da comissão especial, deputado Onyx Lorenzoni, que resumiu um pouco, falou um pouco de em que pé estão as discussões lá na comissão especial, que já ouviu mais de 20 pessoas. O combate à corrupção não é só combater a impunidade, não basta apenas nós aumentarmos penas, nós precisamos, na verdade, melhorar a transparência dos atos da administração pública, nós precisamos melhorar os mecanismos de controle, tem que ter mais instrumentos para que os órgãos de controle possam não apenas fazer as auditorias, mas conversarem entre si. Nós temos que desenvolver no Brasil uma cultura da prevenção, né? E claro, várias iniciativas que estão nas propostas das 10 medidas que nós vamos aperfeiçoar aqui, de trazer a sociedade brasileira para a luta contra a corrupção. Nós precisamos mudar o país do jeitinho, o país do levar vantagem em tudo, num país onde a lei seja o limite para todos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara teve reunião deliberativa com a aprovação de alguns projetos, entre eles uma proposta que simplifica os canais de comercialização de sucos de fruta produzidos na agricultura familiar e um outro projeto que inclui a regularização fundiária de assentamentos, de favelas, como projetos que podem ser financiados com recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Esses são então os principais destaques da manhã dessa terça-feira, que segue aí na expectativa para a continuidade aqui no Senado do processo de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff, com então a fase de debates entre os senadores. Para você, uma boa tarde.